onde todos nós participamos para obter o corpo e sangue de Jesus Cristo remido em nossas vidas. Nessa noite nós iremos pensar um pouco na palavra do nosso Deus, cujo tema: você nasceu para fazer a diferença no mundo. E eu quero ilustrar aqui, quando você nasceu para fazer a diferença no mundo, para nós ter uma vida de sucesso, é preciso nós respondermos 3 perguntas. Uma delas, onde você está? A outra pergunta, onde quer ir? E uma terceira pergunta, como pretende chegar lá? Se nós respondermos essas perguntas para nós mesmos, nós iremos entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E eu ilustro aqui uma história de um pai juntamente com um filho, na qual o seu filho, ele terminou o ensino médio, e após ele terminar o ensino médio, ele ingressou na faculdade. E ao ele ingressar na faculdade, começou a ter ali algumas dificuldades, e chegou um certo momento em que ele começou a tirar notas vermelhas na faculdade. E aí, por isso o tema de hoje: você nasceu para fazer a diferença no mundo. Aí aquele jovem que começou a tirar notas vermelhas, um pai que ele quer o bem do filho, ele percebe quando o filho não está bem, então chega até ele e conversa. Então esse pai foi e falou para o seu filho da seguinte maneira: esse curso que você está fazendo, é isso mesmo que você quer? Então aquele filho respondeu: sim, pai, é esse curso em que eu quero. E a partir de então ele ouvia essa palavra do seu pai, foi um tônico para a sua vida. E ele foi estudando, fazendo as provas, fez as provas para recuperar, que ele tirou nota vermelha. E no final ele concluiu a sua faculdade com sucesso. E ao ele terminar, ele ingressou na área da educação. E hoje ele é uma pessoa bem-sucedida. Amados, pessoas dessa natureza é que o mundo precisa. Quando você vê alguém cabisbaixo, quando você é alguém que precisa de uma palavra fortificante para levantar, você nasceu para isso. Você nasceu para fazer a diferença em um mundo de mudanças. Você nasceu para fazer a diferença. Nós vivemos em um mundo, em tempo onde muitas pessoas estão apenas existindo,
de tal maneira que nós venhamos fazer a diferença em um mundo de mudanças. Quando nós olhamos que ninguém nasceu por um acaso, cada vida é carregada dentro de si uma missão, uma marca que eu preciso deixar aqui na terra. Eu não tenho que simplesmente só sobreviver, mas eu preciso de viver da maneira em que precisa de ser vivida. Pensamento, ele diz: quem não serve para servir, não serve para viver. O que quer dizer esse pensamento? Eu não posso ser uma pessoa que quer viver uma vida só para mim. Eu preciso de compartilhar boas novas a pessoas que estão precisando ter uma vida de mudança. Você nasceu para fazer a diferença. Quando eu olho aqui, que nós não fomos criados apenas para pagar nossas contas, comer, dormir e um dia desaparecer. Nós fomos criados com uma imagem e semelhança de Deus para nós fazermos a diferença. Eu, quando certa vez, ilustrando aqui com os irmãos, quando um homem, ele adentra dentro da padaria, e ao ele adentrar, ele percebe uma garota sentada, passando por necessidade. Então ele entra dentro da padaria, compra alguns pães, e ao ele sair, ele entrega para aquela garotinha que estava passando por necessidade. Então aquela garotinha, ao olhar para cima e olha para aquele Senhor e fala: o Senhor é Jesus, porque Ele fez uma boa ação em um mundo de mudanças. Quando muitas das vezes as pessoas estavam passando ali e não estavam tendo essa atitude, mas há alguém que nasceu nesse mundo para fazer a diferença. E esse Senhor, ele sai e entrega para ela um saco de pão para alimentar a sua fome. Você nasceu para fazer a diferença. E eu faço uma pergunta, emendando com outra depois, para mim e para você. E que nós venhamos refletir dentro dessa pergunta. Quando a pergunta diz: se você deixasse de existir hoje, que diferença o mundo sentiria? E eu emendo com mais uma pergunta: o que o mundo perderia se você não existisse? Seja onde for, seja como for, seja luz que brilhe na vida das pessoas. Se você não existisse, que falta você faria? Mas para alguém sentir a minha falta, eu preciso de fazer a diferença. Para eu fazer a diferença, eu preciso sair do simples e entrar para algo extraordinário. Para eu sair do simples e eu fazer a diferença, eu fazer com que pessoas sintam a minha falta, eu preciso
fazendo a diferença dentro da igreja e fora da igreja também. O irmão Luiz Miguel pregou sábado passado. Não estive aqui, mas ouvi a mensagem da palavra de Deus que ele pregou aqui. E a sua pergunta diante do seu tema foi: quem é você no seu secreto? Amados, diante dessa pergunta, baseado na nossa mensagem de hoje, você nasceu para fazer a diferença dentro da igreja e fora da igreja também. Amados, dentro da igreja está muito bom nós brigarmos, mas nós precisamos de brilhar e fazer a diferença no mundo lá fora, diante de pessoas que têm mudado o seu comportamento e as suas atitudes dia após dia. E diante de você ser uma pessoa diferente, é preciso você olhar para a vida dessa pessoa e dar uma palavra amiga. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a diferença. Faça a diferença em um mundo de mudanças. Eu irei aqui citar algumas pessoas que recusaram ser pessoas comuns para ser pessoa extraordinária. Quando eu olho aqui que Abraham Lincoln ele enfrentou derrotas, perdas, dores profundas, mas ele decidiu não desistir. A sua história prova não a ausência de falhas que define alguém, mas a persistência. Quando eu olho também homens que se recusaram a ser comum, eu olho na vida de Steve Jobs, ele enxergou além do comum, ele não aceitou o padrão e por isso impactou o mundo de forma extraordinária. Amados, quem foi Steve Jobs? Ele foi um empresário norte-americano que através dele revolucionou o meio digital através da Apple I e Apple II, fundada em 1976. Ele fez com que os computadores viessem a ser chegados nas casas domésticas das pessoas, tendo
fogueira aos 19 anos. Olha só, aos 19 anos, uma pessoa terminando uma missão. Amados, são pessoas dessa natureza que nós precisamos de nos espelhar para se gigantar em uma vida e fazer a diferença. Posso também falar de Billy Graham, que aos 40 anos ele já pregava ao mundo inteiro. Aos 40 anos, pregando a palavra, levando alegria e esperança para as pessoas. E nós aqui dentro da igreja de Deus, nós já vemos jovens com seus 21, 22 anos, Luiz Miguel e Mateus, pregando a palavra do nosso Deus. Isso aí, amados, é fazer a diferença. Você nasceu para isso, para fazer a diferença no mundo. Quando eu olho também aqui dentro da palavra do nosso Deus, homens que deixaram de ser comum para caminhar com Cristo na sua caminhada. Quando eu olho aqui que João Batista, ele não tinha um status de reconhecimento, mas diz a palavra de Deus que ele era conectado com o nosso Deus. Quando eu olho aqui o apóstolo Paulo dentro das prisões, em perseguição, em sofrimento, mas nada o abalou, não fez ele parar, caminhou ele com Cristo. Amados, nesses personagens de João, ele não tinha o reconhecimento humano, que muitas das vezes eu e você quer ter um reconhecimento humano, mas se nós termos reconhecimento humano, nós somos frustrados. Mas, amados, a única pessoa que nunca nessa vida irá deixar nós frustrados diante das nossas ações aqui na terra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse nunca, ele nos irá abandonar e deixará nós frustrados. Às vezes nós queremos aprovação humana. Não busque aprovação em um mundo de mudanças, mas busque sempre aprovação diante daquele que tudo pode, que é o nosso Deus. Quando alguém entende que nasceu para fazer a diferença no mundo, ao ela entender isso, ela torna uma pessoa imparável. Amados, você nasceu, eu nasci para fazer a diferença. Mas o que eu e você, nós estamos fazendo aqui na terra? Será que nós estamos dormindo em momentos em que é para estar acordado? E acaba que o problema é que muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, sem perceber o potencial que carrega ele dentro da tua vida. Às vezes as pessoas, elas acham que não é capaz, mas o nosso Deus, ele dá capacidade para todos. Salomão, ele diz: quem quer sabedoria, pede ao nosso Deus. Amados, para eu fazer a diferença, é necessário eu e você
Pessoas que tinham tudo para parar, mas caminharam com Cristo. Pessoas que poderiam fazer o comum, mas procuraram fazer o extraordinário. Amados, para você fazer a diferença, é necessário você tomar decisões. E quando você toma decisões, primeiramente, você recorre ao nosso Deus. Mas entenda de uma coisa: Deus Ele faz, mas Ele quer que você faça também. Aquilo que está incumbido de eu fazer, ninguém vai fazer por mim. É necessário fazer. E através de eu fazer, o nosso Deus, com a sua infinita bondade, Ele faz com que nós somos abençoados. Amados, mas nós precisamos de nos posicionar. Amados, quando nós vimos na igreja, ontem aqui na Santa Ceia, que nós ouvimos através do pastor Antônio, de nós fazer um retrospecto em ceias passadas, a igreja estava em mais número de pessoas. E ontem não foi possível ter o preenchimento de pessoas lá do passado, em que poderiam estar aqui, mas não estão. Mas nós, como servos do nosso Deus Altíssimo, que nós não venhamos ser pessoas cruéis para julgar, mas que nós venhamos ser pessoas que venhamos orar para essas pessoas, para que na próxima ceia mais pessoas venham estar aqui tomando a ceia do Senhor. Amados, quando nós estamos aqui na igreja, se nós queremos fazer a diferença em um mundo de mudanças, uma das coisas que nós precisamos de fazer é tirar o julgamento da nossa vida e começar a orar mais para pessoas que estão desgarradas no aprisco, precisando da nossa palavra para poder vir servir ao nosso Deus. Às vezes nós podemos fazer algum questionamento. No domingo à noite poderia ter mais pessoas aqui na igreja. Não convém nós sermos essas pessoas. Não vem fulano A, não vem o fulano B, não vem o fulano C. A única coisa que nós precisamos de fazer, como a igreja dos apóstolos, era uma igreja na qual, quando eles oravam, o Espírito de Deus descia dentro daquela congregação. O que eu quero dizer com isso? Se que nós queremos fazer a diferença, o salmista Davi exorta para nós: de tarde, de manhã, meio-dia, orarei e clamarei, o Senhor ouvirá a minha voz. Quando eu faço diferença, é quando eu estou orando para as pessoas que estão desanimadas, para que elas venham se animar, estar mais fervorosa na casa do nosso Deus. Aí eu estou fazendo a diferença. Mas o apontar não deve ser o nosso caso, mas orar para as pessoas que estão desanimadas. Às vezes vem
no sábado, não vem outra vez, vem domingo, não vem no sábado. Amados, é orar para que essas pessoas se animem em vir para a igreja e também fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. O mundo ele espera o que Deus colocou em você. E o que Deus colocou em você, que você venha ser a imagem e semelhança dele, levando a palavra do nosso Deus. Que você venha fazer a diferença, falando com aquele que está no aprisco, que possa vir para Canaã celestial. Na pregação que o pastor Joel pregou, quando ele falou que o maior milagre não é a ressurreição, o maior milagre não é a cura, mas na sua fala diz: o maior milagre é fazer com que o desgarrado ele seja um adorador do nosso Deus. Amados, isso é o maior milagre. E para que isso venha a ocorrer, precisamos eu e você fazer a diferença, levando a palavra do nosso Deus. Que nós, amados, nesta noite, que nós venhamos servir ao nosso Deus, não sendo comum, mas crente de extraordinário. Crente que está na igreja, mas estão dispostos em fazer a tua obra. Crente que estão na igreja com a palavra do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estamos na igreja não por um acaso, mas para fazer a diferença na vida de alguém. Amados, para nós fazermos a diferença no mundo, e você nasceu para fazer a diferença no mundo, é necessário, diante de um mundo de mudanças, você ser uma pessoa diferente. Onde você faz alguma coisa para pessoas que precisam de uma palavra sua. Amados, Isaac Newton, eu carrego isso para a minha vida. Aos meus 41 anos de idade, Isaac Newton ele disse: hoje eu me enxergo mais longe. Foi porque eu carreguei sobre os meus ombros de gigante, carreguei os meus pés sobre os ombros de gigantes. A vida em que eu vivo hoje não é a vida em que eu vivia lá atrás, mas eu vivo uma vida hoje da maneira em que precisa de ser vivida. Porque, amados, aqui o tema: eu não quero ser mais um, mas eu quero fazer a diferença em um mundo de mudanças. Eu quero ter uma vida na qual cada dia eu venha melhorar cada dia comigo mesmo. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que comigo mesmo. Cada dia que passa, que nós venhamos ser pessoas que para fazer a diferença, sejam pessoas que buscam o conhecimento, para que você venha ter uma mente sábia de conhecimento. Para você fazer a diferença, que você venha ser uma pessoa
que venha assistir programas não tóxicos, mas programas que edifiquem a sua vida. Amados, a vida em que eu vivo hoje, mesmo diante dos percalços, mesmo diante das adversidades, eu tenho vivido uma vida com sabedoria. E isso é através daquilo que eu me policio cada dia a fazer. É ler para a minha vida cotidiana, para me ter uma vida sábia, entender algumas ideias, entender alguns conflitos que eu preciso estar pronto para vencer. Assistir também vídeos motivacionais para deixar cada dia mais a sua mente forte. Tudo isso faz você, ao você estudar, ao você ler, faz você ter uma vida com sabedoria. A partir do momento que eu pratiquei isso para a minha vida, mas não é só ler, é ler e praticar para a sua vida diária. E assim você está fazendo diferença, porque você não está só lendo e adquirindo conhecimento para você, você está levando e compartilhando com as pessoas que precisam mudar em um mundo de mudanças. Amados, que diante do tema de hoje, que nós venhamos refletir cada vez mais. Onde eu estou, onde eu quero chegar para me ter uma vida de sucesso. Faça diferença na sua vida, em primeiro lugar, e na vida daqueles que precisam de ver a diferença em que você está agora, uma pessoa mudada. Amados, quando nós queremos mudar, nós mudamos. Às vezes nós falamos com pessoas, exortamos palavras, que se muitas das vezes você ouvisse ela, você muitas das vezes mudaria. Mas há pessoas que são duras, têm o coração endurecido, e aí muitas das vezes não quer mudar. Mas diante de você ter esse papel de falar com a pessoa, se ela não mudar, você fez a sua parte. A decisão é de cada um. Mas o que nós não podemos é ocultar em falar do que precisa de ser feito. Às vezes na vida, quando você fala o sim, você é um maravilhoso. Quando você fala o não, você já não presta mais. E nós precisamos ser essa pessoa. A hora do sim é sim, a hora do não é não. E que nós não venhamos importar se diante de, muitas das vezes, nós estamos querendo fazer diferença, e muitas das vezes as pessoas tratam a gente da maneira em que é tratado, você tem feito e você faz a sua parte. Deus, Ele deu livre-arbítrio para cada um fazer as suas escolhas. A minha escolha eu fiz desde o ventre de minha mãe. Eu fiz a escolha ao nascer, ao ser orientado pelos meus pais em estar na igreja. E hoje eu estou aqui convosco na igreja. E amados, eu deixo muito claro para a minha família e para o meu Deus, que é o meu guardiador secreto. Não importa as adversidades que eu e você possamos passar em um mundo de mudanças. Eu nasci, estou aqui de pé,
amados, eu não posso atribuir as ideias, os acontecimentos da vida, atribuir ao nosso Deus. Deus, Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele não falou que no mundo nós teremos alegria. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amados, você nasceu para fazer a diferença. Eu nasci para fazer a diferença. E eu quero continuar fazendo na vida das pessoas. Nas mensagens que eu preguei aqui, já falei com vocês, já repito. Trabalho que eu exerço na escola, quando eu decidi ser professor de matemática, por gostar dessa área. Além de eu gostar, eu vim para a educação para ensinar, mas eu vim para motivar o desmotivado. Assim é também na igreja de Deus. Quando foi incumbido aos meus 25 anos de eu ser diácono na igreja, me deram essa responsabilidade. E eu estou aqui exercendo ela. Procuro sempre fazer o meu melhor. E amados, assim eu irei procurar fazer enquanto eu viver. Salmista Davi diz: eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. E enquanto eu viver, eu quero e vou estar na presença do nosso Deus. Portanto, amado, que nós venhamos fazer a diferença. Não importa a circunstância, um mundo de mudanças, onde muitas das vezes você sai da sua casa e você perde a paz. Mas a palavra de Deus diz: deixo minha paz, e a minha paz eu vos dou. Amados, vale a pena servir ao nosso Deus. E diante disso, amados, que nós venhamos despertar e acordar cada dia mais perante o nosso Deus, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Que Deus abençoe todos. Ouvimos a mensagem